Boa noite, pessoal! Mais uma segunda-feira, nós aqui juntos, né? Infelizmente eu não vou estar com vocês apresentando, mas está a Maria Alice. Eu estou aqui com um probleminha na minha boca, uma cirurgia que foi feita ontem. Estou aqui para dar as boas-vindas para a Luciana, seja bem-vinda. A Maria Alice vai vir tocar o programa para você, eu vou ficar sentadinha ali, torcendo por nós aqui, tá bom? Beijo, até a próxima segunda-feira. Olá pessoal, conforme prometido, toda primeira segunda-feira do mês eu estaria aqui no Conecta. Hoje numa posição um pouquinho diferente, como apresentadora e com uma super convidada. Luciana, seja bem-vinda, maior prazer ter você aqui no Conecta. Por gentileza, se apresenta para os nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje. Bem, meu nome é Luciana, né? Eu sou jornalista por formação, já se vão aí, não façam as contas, mas mais de 20 anos nessa área de jornalismo, muitos anos em televisão, né? Depois um pouquinho na área de endomarketing, comunicação interna e agora na área de desenvolvimento humano. Atualmente eu sou coordenadora de desenvolvimento humano da cooperativa Frise Agroindustrial. Que legal! Olha, mais uma colega aí que veio de uma base, de um background diferente, mas hoje está somando na gestão de pessoas. E me conta, o que você vê que é o principal impacto que você gera por ter essa formação base diferente? Susto! Desculpa que quase caí. Susto mesmo! Então, na verdade, as pessoas se surpreendem bastante quando ouvem falar que uma comunicadora está dentro da área de RH, né, de desenvolvimento humano, e para mim também foi uma surpresa muito grande. Nunca me imaginei, nem nos meus maiores devaneios, estar na área de gestão de pessoas, mas é um aprendizado contínuo, né, e é um presente muito grande, porque é unir muitas coisas. Eu também sou da área de educação, então eu sou formada em pedagogia também, professora universitária, então a gente consegue fazer um match de várias competências, né? Juntar tudo isso para desenvolver pessoas e tornar a vida das pessoas melhor, né? E as empresas conseguirem fazer mais com as pessoas que elas têm dentro do time. Que legal, Luciana. E eu também vejo assim, que a nossa formação base, ela acaba sendo uma ferramenta para a nossa jornada toda. Eu uso tecnologia independente de onde estiver, porque eu otimizo o meu trabalho. Assim como você vai usar essa comunicação aonde você estiver, como uma das ferramentas da nossa caixinha de ferramentas como profissional. E hoje a tecnologia tem sido fundamental para a área de gestão de pessoas, né? Com certeza. Sem ela a gente não tem conseguido se conectar de fato com as pessoas, né? Verdade, assim, é um privilégio, né, estar nesse meio de campo entre as duas áreas e poder trazer o melhor das duas. Bom, mas hoje vamos falar assim mais de comunicação, marketing pessoal. Eu queria saber de você, como que você vê a diferenciação entre a marca e o marketing pessoal? Eu acho que as duas coisas elas andam um pouco que juntas, né, embora coisas distintas. Por exemplo, né, eu acredito muito que nós, como profissionais, como pessoas, nós estamos sempre representando uma marca, né? Então, por exemplo, eu como Luciana, sou mãe, né, sou esposa, eu tenho, vamos supor, dentro do meu grupo de relacionamento, né, da minha instituição família, é uma marca, eu represento ela onde eu vou.
né? E dentro da cooperativa onde eu trabalho, dentro das empresas por onde eu passei, eu também represento essa marca. Então a marca é justamente a identidade de uma empresa, né? É a visão que as pessoas têm, é o intangível, né? A gente fala, como eu falo, eu amo trabalhar onde eu trabalho, eu me sinto muito feliz em estar onde eu estou, mas aquela marca não é uma pessoa, é um intangível, né? Que a gente idealiza, né? Na memória, no ideário, e a gente respeita, a gente valoriza, né? Tem um valor financeiro e um valor sentimental isso também. E o nosso marketing pessoal também é algo muito importante e está diretamente atrelado a isso, né? Quando eu me porto diante das pessoas, quando eu represento também uma marca, né, que é a empresa onde eu estou, eu preciso dar passos, né, e ter ações compatíveis com aquilo que eu represento, né? Então eu vejo muitas pessoas falarem, eu sou uma coisa no trabalho, sou outra fora dele, sou uma coisa em casa, sou outra, né, no trabalho. E eu acho que hoje, antigamente a gente falava assim, ó, vamos sair de casa para trabalhar, deixar as coisas de casa e ir para o trabalho. Vamos agora chegar em casa do trabalho, deixar as coisas do trabalho fora e vamos voltar para casa. A gente é a mesma pessoa em todos os ambientes, né? Então você aqui leva um pouquinho do teu trabalho, da tua história para casa. É um ser único e um ser que tem que ter congruência. As ações, né, você faz num ambiente e no outro, elas têm que ser compatíveis para refletir no teu marketing. E eu penso assim, com marketing pessoal, às vezes a gente pensa, você fica se promovendo. Não é só essa projeção, é você de fato se tornar uma pessoa melhor e isso refletir daí com o que as pessoas estão vendo, com a sua imagem. E hoje a gente fala bastante da questão de valor da marca e a gente está atrelando muito o valor de marca à compliance. O que a marca faz, independente do que ela vende também, como ela faz as coisas de forma mais ética, e aí junta essa coerência do que você diz e do que você se propõe a fazer. Uma coisa é você ter uma marca que diz que faz uma coisa e de fato faz outra. Assim como nós, pessoas, né, temos que ter, né, essa ética. Ética é tudo aquilo que a gente faz, né, corretamente, independente de se alguém está olhando ou não. Então eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do marketing pessoal. Ser eu mesma, né, representar bem o que eu acredito, né, e ter coerência e ter também bom senso. Esse gancho da compliance me fez lembrar uma situação que está sendo recorrente, que é no LinkedIn, quando um colaborador ele vem a fazer um comentário racista ou que não é compatível com o que a gente vive no mundo de 2020, né? Por favor, esse é um pensamento lá da Era das Cavernas. As empresas vêm sendo marcadas para tomarem posições referentes àquele colaborador. E como que você vê isso, Luciana? Eu acho que é fundamental a gente ter essa percepção e essa sensibilidade, né? Aquilo que eu te falei, eu, Luciana, sou a mãe do Lucas, do Vitor Hugo, do Fernando, da Nomi, são 4 em casa, no time, né? Desenvolvimento humano flui bastante na minha família, mas também sou a coordenadora de desenvolvimento humano de uma cooperativa de 95 anos. Qual é a minha postura dentro de um Facebook, dentro de um LinkedIn, dentro de um Instagram? Como eu devo me portar? Tem alguns princípios que eu preciso que, por mais que eu tenha opiniões políticas, sociais, eu preciso entender, né, que eu represento algo. E quando eu me pronuncio, eu tenho que ter muita sensatez de como, né, isso pode atingir a marca que eu também represento, né? E assim, a minha identidade profissional também, pessoal. Então as pessoas tendem a banalizar muito essa questão. As redes sociais estão sendo, né, muito favoráveis nesse momento de crise, de pandemia, tem aproximado as pessoas. A gente não consegue encontrar com os amigos, então através das redes a gente consegue se aproximar, mas também foi muito vulgarizada, né, nessa popularização desenfreada. Então acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de discernimento, bom senso quando a gente publica ou se propõe alguma coisa. O que você falou também, né, é inacreditável, né, que em tempos, né, como estes a gente tenha pensamentos tão retrógrados, né? Isso aí. Então, pessoal, eu acho assim que em relação à marca, você tem que entender que ela já existe. Você já representa algo. Você precisa começar a refletir melhor do que é esse algo que você representa,
e cuidar dela, começar a gerir essa sua marca para que ela tenha um impacto positivo no meio, seja no meio familiar, seja no meio empresarial. E a gente tem algumas ferramentas para desenvolver isso, né, Luciana? O que você pode trazer aqui pra gente? Na verdade, hoje a gente tem muitas ferramentas, principalmente da parte de comunicação, e hoje se fala muito da parte de comunicação integrada de marketing, né? Hoje as empresas, quando a gente olha a dor de uma empresa, se você for estudar a fundo, roda-se, volta à comunicação, né? O problema de comunicação. Hoje a gente tem tecnologia disparada, então a gente tem ferramentas de colaboração, e-mail, é fácil, WhatsApp, tem o WhatsApp no relógio, quem imaginou um dia, eu sou velhinha, né, já tô com quase 40, então quando eu era criança ainda tinha videocassete, né? Então hoje em dia a gente tem tudo no relógio, no celular, na palma da mão, né? Temos muitas facilidades, porém a gente precisa saber usar essas ferramentas de forma colaborativa, né? De forma a acelerar esse processo de comunicação para que a nossa marca esteja cada vez mais melhor posicionada. Antigamente até a televisão, a gente tinha, esses dias meus filhos falaram, mãe, o que é isso? Comercial, propaganda. Eles não sabem, porque na televisão, né, era muito comum, hoje em dia é o YouTube que aparece, você faz propaganda dentro do Instagram, dentro das redes sociais, a gente consegue divulgar a marca. Dentro de onde eu trabalho, a gente tem várias ferramentas de comunicação de acordo com o público, com o stakeholder que a gente quer atender. Então a gente precisa ter um olhar muito nítido de como a gente consegue chegar no nosso cliente, né? E o que a gente quer comunicar, né? E conseguir encontrar a ferramenta mais adequada. No meu caso, né, cooperativa, onde a gente tem um público muito diversificado, às vezes as comunicações mais antigas, né, a forma mais simples, que é o contato, né, representa a marca. Mas ao mesmo tempo também, às vezes, muitas tecnologias inovadoras também fazem um papel fundamental e facilitam a nossa vida nesse contato, nessa aproximação, porque é fazer isso, né? Você fortalecer uma marca é tornar ela mais próxima, né? Fazer com que ela esteja cada vez mais no ideário das pessoas e, né, que as pessoas sintam um vínculo sentimental com a marca. Legal. Eu vou dar destaque aqui para uma frase, que é o que você quer comunicar. A gente precisa ter isso muito claro na nossa marca corporativa ou marca pessoal, para você ter um norte de quais são suas ações, se elas estão conectadas com esse propósito que você desenhou do que você quer comunicar. Senão você deseja demonstrar algo e o seu público entende outro. Então esse alinhamento, trazer a consciência, esse desejo, é extremamente importante. Legal, Luciana, nosso papo aqui está bastante fluido. Eu queria ver contigo assim, em questão do nosso cuidado com o nosso marketing pessoal, para agora, para o meio digital, que deixou mesmo algumas coisas mais complicadas, né? O que você consegue trazer pra gente? Hoje eu brinco que a gente abre a geladeira e tem medo de que saia um link de reunião. Né? É engraçado. Então, assim, eu trabalho às vezes num híbrido, estou presencialmente no escritório, estou em casa, né? Crianças fora da escola. É complicado, né? E a gente tende a desleixar um pouquinho, né, dessa questão do visual, não abro a câmera, né? Hoje mesmo eu estava pensando sobre uma nova modalidade que nós vamos ter que desenvolver e aprender, porque a gente tem etiqueta social, né, etiqueta profissional, agora a gente vai ter que ter etiqueta virtual, né? Então pense que você está numa reunião e você não abre a câmera, é a mesma coisa que você receber uma pessoa na sua casa, na sua empresa e não abrir a porta, né? Não deixar ela entrar. Só que você tem que estar preparado para que essa pessoa entre, né? Então você aparecer numa reunião descabelado, de pijama, né? Com aquela cara toda amassada, é difícil. Então você tem que se portar, né, de uma forma como se você estivesse trabalhando, como se você estivesse realmente, como você iria ao encontro dessa pessoa, como você iria a essa reunião. Então você precisa se preparar para isso, né? Então é importante que a gente tenha esse cuidado no detalhe. Então assim, hoje a gente acaba com máscara, né, se desleixa um pouquinho, não vou passar uma maquiagem para mulher, né, não vou me arrumar, mas precisa, né, a gente precisa manter, porque o que a gente mostra, infelizmente a gente vive numa sociedade, um mundo, ele valoriza essa questão da imagem, né,
Quando você olha uma pessoa, por menos preconceituoso que você já faz um raio-x e já descreve mentalmente aquela pessoa de como você acha que ela é, pelo que ela está vestindo, pelo que ela está usando, como ela está se portando, se é de mais, se é de menos, né? Se é sóbrio, se não é, se é muito alegre. Então a gente precisa entender que o que a gente veste, como que a gente se comunica, forma verbal e não verbal, é fundamental para essa questão do nosso marketing pessoal. E foi o que você falou, o que eu quero comunicar? Quando eu estou me vestindo, quando eu estou me arrumando, quando eu estou participando de uma reunião online, né? Eu quero comunicar responsabilidade com aquele conteúdo ou não, é desleixo com aquele momento. Então isso eu acho que representa bastante o que a gente deve cuidar na hora de participar, principalmente desses encontros virtuais. Legal, pessoal, aí super dica, começa com uma ação simples de você abrir a sua câmera quando estiver numa conexão, mas por trás disso tem todo um cuidado de você se preparar para aquele momento. Então agora a gente vai para o nosso intervalinho e já voltamos. Oi pessoal, estamos de volta e agora a gente quer voltar com uma perguntinha aqui para a Luciana. Luciana, ajuda a gente a entender como que fica a nossa marca quando nós estamos num momento de transição de carreira, que algumas coisas ainda estão se desenhando. É um desafio, né? Não sei se me permite eu contar um pouquinho de como eu fiz a minha transição de carreira. Na verdade, saiu até melhor do que eu havia planejado, né? Então, eu, desde os 6 anos de idade, sabia que eu queria ser jornalista. Eu tinha a convicção de que eu queria atuar com comunicação e assim foi, eu desenhei minha carreira. Meu pai queria que eu fosse médica, minha mãe queria que eu fizesse uma outra coisa e eu queria ser jornalista, né? E eu sempre fui de muita opinião forte, né? Eu tinha um propósito muito grande, a minha ideia era conseguir transformar e melhorar a vida das pessoas através da informação. E eu busquei trilhar nesse caminho e consegui estudar, me desenvolver e atuar em grandes empresas, né? Eu atuei nas maiores emissoras de TV do país, né? Caí em televisão e a televisão não me largou nunca mais. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não, eu preciso trabalhar mais na área de empresa, eu quero uma rotina um pouquinho diferente, uma coisa que me deu a vontade de decidir por uma coisa mais tranquila, entre aspas. Me equivoquei nessa parte do tranquilo, mas eu comecei a fazer essa migração. Então eu fui trabalhar na parte de comunicação e endomarketing, então fiz alguns trabalhos para a HSBC, Volvo, Renault, e nessa caminhada isso se encontrou muito com o meu propósito de vida, que era ter uma vida um pouco mais regrada para minha família e conseguir representar, né, esses dois papéis, né, o papel profissional, o papel mãe, o papel esposa, né, o papel mulher. Então isso tudo numa coisa só. E foi um momento muito difícil, porque eu sempre tive um propósito muito claro do que eu queria fazer como comunicadora. E eu nunca quis jogar fora esse conhecimento, toda essa expertise, toda essa bagagem, esse networking que eu fiz como comunicadora. E o que fazer depois, né? E uma outra grande paixão, né? Eu sou filha de educadores, né? Em casa todo mundo estuda bastante. E eu resolvi buscar na educação e encontrei na educação essa minha grande paixão. Fui para essa área, então consegui, né, juntar a parte de comunicação com a educação, sendo professora universitária na área de comunicação integrada de marketing, atuando, né, nos cursos de gestão, apoiando as pessoas nessa parte principalmente de marketing pessoal também, dessa comunicação, como tem que ser essa relação marca-profissional, né, os diversos atores desses papéis que a gente representa todos os dias. E nessa caminhada, né, eu acredito muito de quando a gente busca algo e que é genuíno, né, que a gente realmente está fazendo aquilo
porque a gente ama, porque a gente tem um propósito. E hoje, mais do que nunca, né, todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas. Pagar boleto, todo mundo tem, né? Igual link de reunião, parece boleto em tudo quanto é lugar. Mas a gente precisa ter um propósito muito claro, né? Porque quando a gente gera valor no que a gente faz, a gente cria valor. E criar valor é transformar a sociedade, é entender de como o meu trabalho, é o que eu falo com meus filhos. O que você quer ser, não me importa, eu vou te apoiar. Mas o que você vai entregar de melhor para a sociedade? O que você, como profissional, vai contribuir para a transformação dessa sociedade? Através disso, é óbvio que você vai receber um benefício financeiro em troca. Mas o principal não é isso. O principal é o que você está fazendo para entregar para a sociedade. E aí, quando eu busquei isso, as coisas foram se convergindo e as oportunidades aparecendo. Porque eu acho que essa questão do marketing pessoal, você tem que transpirar aquilo que você acredita. E quando você transpira aquilo que você acredita, você automaticamente mostra isso para as pessoas conseguem enxergar isso em você e acreditar, até mesmo quando você nem mesmo acredita em você, né? Então, quando eu caí na área de gestão de pessoas, foi justamente para tocar um programa de educação corporativa, de criar valor dentro da corporação, porque a gente fala hoje nas empresas de planejamento estratégico, de onde a empresa quer estar daqui a 5, 10 anos, quem faz a empresa chegar onde ela precisa chegar? São as pessoas, né? E se a gente não cuidar das pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. Então, essa parte de comunicação, a educação, esse olhar mais humanizado, né? E principalmente, o que eu faço hoje, o que eu faço na minha vida profissionalmente, não é dissociado do que eu acredito como pessoa, como ser humano. Então isso eu acho que me gera um valor muito maior, né? É óbvio, não pago as contas com amor, mas me gera um valor muito maior do que eu posso calcular numa conta bancária, por exemplo. Então eu acho que esse é um caminho, assim, quando a gente pensa em migrar a carreira, é o propósito. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o porquê, e aí eu acho que lidar com essa transformação, e as pessoas conseguem ver, eu ouço muito as pessoas falando, nossa, você está no lugar onde você tinha que estar, você está fazendo, sempre acreditei, olhava, falava assim, nem eu acreditava em mim mesma, nem eu acreditava que eu seria capaz, e as pessoas acreditavam, porque você conseguiu vender, né, isso para as pessoas. Eu acho que inspiração, Luciana, te ouvir falando. Eu acho que é isso mesmo, a gente ver como que pode gerar um impacto positivo nas pessoas, vai nos dar totalmente um norte. E ter esse propósito, que é algo maior do que a gente, é o que faz a gente perdurar naqueles dias que não são tão ensolarados, porque você vai continuar ali lutando pelo que você deseja, porque você tem essa clareza de propósito. É só um dia não tão legal, vai vir outros de sucesso, de conquistas, porque você tá naquela direção que você desenhou. Tem que persistir. Tem que persistir. Que legal. Galera, agora a gente vai falar um pouquinho da comunicação na empresa, porque eu tô aproveitando aqui a Luciana com a super experiência. E a gente queria saber mais relacionado na comunicação, na gestão da comunicação de crise, Luciana. O que você já viu, o que você já fez nesse aspecto? Esse é um assunto que eu acho que a gente tem um aprendizado contínuo e constante, né? E tem muito a ver também com essa questão que eu falei no início de compliance, né? Do que a empresa está disposta e proposta a fazer. Hoje a gente tende e o brasileiro tem muito disso, né? De resolver o problema depois que ele acontece. E aí dá um jeitinho, né? A gente não pode mais dar jeitinho. Essa pandemia nos mostrou principalmente que não dá para ficar dando jeitinho, né? A gente tem que estar preparado. Então eu já participei da estruturação de alguns manuais de crise e às vezes ter um olhar, tem algumas pessoas que têm uma visão de ter um olhar pessimista, achar que vai acontecer sempre um problema, mas quando você descreve uma forma de como se comunicar numa situação de crise, fica muito mais claro e muito assertivo. Primeiro, eu acho que o ponto fundamental é a verdade. A gente não deve nunca esconder a informação, né? É óbvio que tem várias formas de se contar uma verdade, né? De uma forma mais dura, de uma forma mais leve, né? Mas eu acho que a gente não deve mentir quanto às informações, nem omitir.
informações que são fundamentais. Agora, que a gente precisa, como empresas, as empresas precisam se preparar para essa comunicação, né? Ter descrito um manual de crise. O que eu faço se acontece tal coisa? Né? Se eu tenho um problema, né? Um acidente de trabalho na minha empresa, se eu tenho algo que foge do meu controle, né? Como comunicar? Nessa pandemia, por exemplo, as empresas tiveram que se remodelar, né? Tiveram que reaprender a fazer muitas coisas. E comunicar nesse momento de crise, principalmente com seus colaboradores que estão ali trabalhando às vezes a 110%, porque a pandemia nos trouxe esse cenário, esse novo normal é surreal, né? Então ninguém, eu acho que imaginou viver em tempos assim, e a comunicação da empresa estar clara nesses momentos é fundamental, ser transparente, né? Aquilo que a gente volta a falar, de ter coerência, né, com o que a gente faz. Então hoje a tendência em comunicação, as empresas pensam sempre muito que falta de... Não focam para esse lado porque acham que não é um investimento. Entendem comunicação como custo, como um trabalho ou como algo que é secundário. E eu acho que chegou a hora, né, principalmente da comunicação está em primeiro lugar, da comunicação com os clientes, não só com os clientes externos, mas também com os clientes internos. Hoje eu entendo que dentro de uma empresa que quer vencer esse momento de crise, ela tem que ser muito clara, transparente, né, e ter uma sinergia, né, uma conexão muito grande com quem ela precisa se comunicar, de quem ela precisa, né, ter essa sinergia que é justamente o público interno dela, que precisa saber, né? Quando a gente está num barco, por exemplo, num navio, vamos relembrar um filme antigo, o Titanic, né? Precisa saber o que está acontecendo, até precisa saber que ação você toma. Se você não percebe que o barco está indo para um rumo estranho, que está afundando, você não consegue nem ter ação de como tratar aquilo. Então eu acho que essa parte de comunicação de crise, ela tem que começar muito com a questão de verdade, né, e de ter uma preparação, a gente saber, ter um olhar lá na frente estratégico de como tratar uma situação antes mesmo que ela aconteça. Legal, eu acho que é muito de fato, gerir isso, não só deixar acontecer, né, como assim, entramos na pandemia, de um dia para outro, todo mundo em casa de home office, nunca mais se fala nada, fica no aguardo da pandemia acabar, você não faz a gestão, você ignora aquilo, né, que vai de contramão a esse cenário, de realmente você desenhar como que você vai interagir. Vai ser diferente? Vai, mas você fala, e muitas vezes fala o óbvio, porque precisa ser dito, e o colaborador sente isso, porque as pessoas entendem as coisas em tempos diferentes e de formas diferentes. Então a gente precisa criar esses planos para levar informação de alcance para todos. E até pegando esse gancho, né, que tem que ser diferente, como que ficam os eventos nesse mundo digital? Um outro grande desafio, né? A gente tem essa tendência de, primeiro que é um mercado que precisa, né, de suporte, e a gente precisa se conectar, precisa estar próximo, precisa realizar as coisas, né? E tem sido um desafio muito grande, né? Transformar aquilo que era presencial, aconchegante, num momento virtual que muitas vezes acaba sendo distante, sendo frio, né? Mas é fundamental ter criatividade e inovar. E aí quando falo em inovar, as pessoas tendem a pensar que inovação é só ter criatividade, né? E inovação, a base da inovação é planejamento, é organização, né? Então hoje, agora são várias nomenclaturas bonitas, né, que volta e meia estão em voga, então a gente tem que mudar o mindset, esse modelo mental tem que mudar, e até mesmo a questão do papel de RH como business partner, agora a gente mudou para um papel de designer organizacional. A gente tem que sentar com a gestão e desenhar as novas estratégias, desenhar de fato, né, como vai ser, por onde vai ser. E esses eventos, eles têm que acontecer, precisa acontecer, né? Porque como eu vou me comunicar com o meu público? Eu preciso encontrar uma forma. E a gente encontra formas no meio virtual e tem como ser caloroso, tem como ser próximo, né? Para a gente poder estar atuando, né? E criando novas possibilidades dentro desse novo mundo.
Legal e conexão total, galera. Aí, desde alguns encontros, eu já venho falando do designer RH, designer organizacional, que está exemplificado. Vai desde o evento, que você agora vai sentar junto com o gestor, vai validar também com os colaboradores para ter aquela cocriação, sentir se aquilo está aderente, para fazer uma entrega, porque não dá para ficar só esperando voltar ao normal, porque não tem mais normal. É ter planejamento, organização, interesse genuíno nas pessoas e desenhar essas novas soluções de gestão de pessoas que tem um número imenso de possibilidades. E como é que a gente te encontra? Então, eu no LinkedIn, né, nas redes sociais, tem Facebook também, Instagram, Luciana Calabria, é fácil encontrar e me achá-la. E uma mensaginha final para quem está assistindo a gente? Eu queria agradecer, né, e falar que principalmente o que é importante dentro da área de comunicação e gestão de pessoas é também a escuta. A gente ouvindo as pessoas, né, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, a gente consegue se comunicar melhor, né, e também atender às expectativas. Então, obrigada por essa oportunidade, por me escutarem, né, e agradeço também a oportunidade de ouvir vocês, de ter essa escuta também. Então, obrigada, Luciana, por ter vindo aqui estar conosco no Conecta. Eu e a Luciane ficamos super felizes, a Eliane também nos ajudando ali na gravação. Eu também fiquei super feliz nesse papel de entrevistadora. Fez muito bem. Obrigada, de quem manja. E obrigada a você que esteve aí nos acompanhando. Abraço e beijo. Obrigada.